que é a consciência? Para que ela serve? Como ela funciona? Essas e outras respostas nós teremos no programa de hoje, EBD Comentada Online, edição adultos, versão detalhada. Seja bem-vindo, eu sou o pastor Luna, é com alegria que eu estou aqui para poder ministrar esta aula e aprendermos juntos lições importantes para praticarmos em nossa vida. Vamos começar com uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu me coloco diante da Tua presença porque eu sei que é pela Tua graça que eu posso estar aqui, Senhor. Eu não tenho nenhum merecimento, mas o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para com a minha vida e para com a vida daqueles que estão aqui me assistindo. Senhor, eu peço que o Senhor ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender e praticarmos o que vamos aprender aqui. Afinal de contas, nós estamos dentro de um processo onde a Tua vontade é nos fazer chegar à estatura de Cristo ou nos parecermos com Cristo. Que o Senhor tome o primeiro lugar desse programa, que ele seja edificante mais uma vez, em nome de Jesus. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui, também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Quando você divulga o canal, outras pessoas são edificadas, eu sempre tenho dito isso aqui, e elas também levarão a divulgação para que outras pessoas, além delas, sejam edificadas. Se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e faça o seu comentário. Bom, nós estamos aí dando prosseguimento à nossa revista do quarto trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD, adultos, com o tema Corpo, Alma e Espírito. Estudamos várias, tivemos uma lição introdutória, estudamos algumas lições sobre o corpo e agora estamos estudando algumas lições sobre a alma, tá? A restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Essa revista trata da antropologia bíblica, mas ela também traz várias informações sobre a santificação, doutrina da salvação, mas o funcionamento do ser humano como um todo está dentro da antropologia bíblica. A lição de hoje vai falar sobre a consciência, o tribunal interior, né? A gente fala consciência, o tribunal interior, lição de número 6, que será ministrada no dia 9 de novembro de 2025, tá? Então vamos lá para o nosso textuário. Eu quero fazer uma lembrança aqui, que a lição aqui no canal, ela tem como objetivo principal atingir os professores, porque são eles que vêm aqui aprender para ir para a sala de aula ministrar. Algumas igrejas têm lá o dia de aula de professores, e mesmo assim alguns professores vêm aqui, mas outras igrejas não têm esse dia de aula de professores. Então eles aproveitam para vir aqui para poder aprender. Vem aqui no canal, vai em outro canal. Então temos que entender que a lição aqui ela é uma lição mais de professor para professor, apesar que tem alunos que também vêm aqui aprender. Mas o objetivo principal sempre vai alcançar mais os professores. Então é por isso que tem esse passo a passo aqui para que o professor possa compreender, mas aquele que é aluno também. Textuário. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Paulo afirma que ele tenta sempre estar em paz dentro da sua consciência em relação a Deus e também aos homens. Não adianta você falar, eu tenho uma consciência pura diante de Deus, se você tem problemas com os homens. Então você precisa estar em paz. Pastor, mas se a pessoa que não quer paz comigo, a sua consciência vai continuar em paz. Por quê? Porque o problema não parte de você para ela, mas você precisa ser muito justo dentro disso, tá bom? Verdade prática, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, porque você vê que o mundo apela para uma degradação numa forma escalada, né?
O cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Quais são os objetivos da lição? Isso aqui é uma coisa que o professor precisa focar nisso. Por quê? Porque ao terminar a lição, os seus alunos precisam estar cumprindo isso aqui. Então vamos lá. Primeiro, mostrar aos alunos a origem da consciência. Quando ela apareceu? De onde ela vem? Humana, como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Então, o primeiro objetivo dessa lição é mostrar aos alunos, primeiro, a origem da consciência, que é um senso moral, e reconhecer o papel antes e depois da queda. O segundo objetivo é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior. Ela julga, analisa, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Então eu preciso fazer um autoexame. E o que eu vou me basear para esse autoexame? A palavra de Deus. Porque a minha consciência, ela está contaminada por causa do pecado. Então, apesar dela existir e apontar o que eu faço de errado ou o que eu faço de certo, eu preciso da palavra de Deus para me nortear. E terceiro, alertar os alunos sobre as falhas e as deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica, que foi o que eu acabei de falar. Então, se você, professor, atinge esses três objetivos, mostrar, ensinar e alertar sobre o que está sendo tratado aqui, você cumpriu os objetivos da lição. Qual é a palavra-chave? Consciência. Qual é o motivo dessa lição? Por que essa lição está sendo ministrada? Você, professor, principalmente tem que entender isso. Fortalecer o discernimento moral do cristão é essencial num tempo em que o mundo tenta silenciar a voz da consciência. À luz da Bíblia, devemos aprender a manter a consciência pura diante de Deus e dos homens, vivendo com sensibilidade espiritual e compromisso com a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Vamos para a nossa leitura bíblica em classe, está em Romanos 2, do 12 ao 16. Então vamos para a nossa introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas. Cristãos e não cristãos têm consciência. Porém, o cristão, a sua consciência deve ser guiada pela palavra de Deus, mas ela está lá, bom? Ou ela está aqui. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. Então vamos voltar? Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. Também as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, igreja e Estado. A consciência escrutina. O que é escrutinar? É analisar e emite juízo sobre todo comportamento humano. Mas nós vamos ver que a consciência ela pode se tornar fraca, cauterizada, tá? Antes e depois da queda. Este tópico, do que o tópico trata? Então eu trago isso aqui para informar o que esse primeiro tópico está tratando à luz do todo, ou seja, da temática da lição. Este tópico trata da origem divina da consciência e seu funcionamento desde a criação até a queda, mostrando que ela é uma faculdade inata, ou seja, nós nascemos com ela não é desenvolvida depois que nascemos, não, ela já vem conosco, ativada pelo conhecimento do bem e do mal. Responde à pergunta, esse tópico, de onde vem a consciência? E como ela começou a operar no ser humano? É claro que a palavra com o tempo, ela ganha sentido, ela perde sentido. Por exemplo, ser conservador nos dias de hoje, para muitos, é uma coisa pejorativa. É uma pessoa quadrada, antiquada, que faz acepção dos outros. Mas a palavra conservador, no seu sentido original, quando ela foi criada, ela tinha um bom sentido. E ela continua com esse bom sentido para quem entende. Então a palavra consciência, ela também ganhou outros sentidos. Qual é o sentido? Por exemplo, alguém pergunta assim, você não tem consciência disso? Ele está perguntando se você não tem conhecimento disso, entendimento daquilo, tá? Só que aqui nós estamos falando da consciência em sentido de julgar, avaliar, certo? Vamos lá. Primeiro, a primeira manifestação do grego sineidesis. Sineidesis, né? O sineidesis, tá? Saber com é o que significa a palavra sineidesis, tá? Saber com. A consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Já vem de fábrica. Alguns teólogos consideram que seja no espírito.
Não há consenso sobre isso. Então, se os teólogos que estudam, que se debruçam, não têm consenso, por favor, não vai na sala de aula começar a debater. É na alma ou no espírito? Deixa eu explicar logo uma coisa logo que acaba com essa questão. Alma e espírito estão unidos, inseparáveis. Só a palavra de Deus é apta para discernir entre uma e outra, para diferenciar a atuação de uma e outra, mas elas são inseparáveis, alma e espírito, tá? Então essas duas partes do ser humano é inseparável. Então se tá na alma ou se tá no espírito, vão estar juntas de qualquer maneira, porque elas não se separam. Então não vamos entrar em discussão sobre isso aqui não, por favor. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado. E assim orientar-se em suas decisões. Mas basta só a consciência? Não. Mas a consciência nos dá conhecimento que existe um Criador. Através do quê? Da própria criação. A criação nos ensina isso. Isso é interessante. Gênesis 2, 16 e 17 e 3, 6 a 10 tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Eu queria colocar aqui pelo menos Gênesis capítulo de número 3, versículos de número 6 a 10, para nós termos um entendimento sobre este assunto. Então vou colocar aqui, geralmente eu faço muito isso, deixa eu tirar aqui, na versão direta ao ponto. Na versão direta ao ponto eu cito muitos textos, nós lemos muito texto. Na versão detalhada, ela é mais tendente a explicar. Eu explico mais do que leio textos, mas aqui eu vou precisar ler esse texto nesse caso. Eu recomendo você assistir a versão direta ao ponto. Às vezes você pode querer aprender com a lição detalhada, mas usar como modelo a lição direta ao ponto para ministrar a sua aula. Ou ao contrário, você assiste a versão direta ao ponto, mas quer ministrar também a lição com o estilo detalhado aqui, tá? Então vamos lá, Gênesis 3, do 6 ao 10. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O que acontece? Então foram abertos os olhos de ambos. Eu falei aqui na versão direta ao ponto, que se eu pegasse só essa frase aí, então foram abertos os olhos de ambos, eu poderia interpretar ela isolada do contexto como se eles fossem cegos. E eles não eram cegos. Então aqui, esse abrir os olhos é de outra forma, é uma forma figurada para falar o seguinte. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nu. Ou seja, a partir nesse momento, eles passam a ter conhecimento do que é errado também. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, nesse caso aí. Aí nós temos o versículo de número 8 até o versículo de número 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado faz separação, tá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eles agora estavam separados da comunhão com Deus. E chamou Deus a Adão e disse, onde está? Deus estava procurando Adão geograficamente? Não, ele sabia que Adão estava lá. Mas ele queria que Adão viesse a dar uma resposta sobre aquilo. E ele diz, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, olha aí, a primeira vez que a consciência manifesta. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. Qual era a penalidade? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eles tinham apenas um mandamento para obedecer e não conseguiram obedecer o mandamento porque usaram a sua liberdade de escolha de forma errada. Aí alguém diz, mas se Deus sabia que eles iam pecar, por que os deixou aquela árvore lá? Porque eles tinham que usar a liberdade de escolha da forma correta. E qual era a forma correta? Obedecer a Deus. É igual eu e você hoje. Nós temos que obedecer a Deus, usar a nossa liberdade para obedecer a Deus. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência. Tanto é que ele se esconde. Culpa, vergonha e medo. Deus dotou o homem com a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Antes da queda, tanto Adão como Eva só experimentavam o que era bom e santo. Então só o que era certo. Mas a partir da queda, aí mudou. Contudo, ao usarem sua liberdade de escolha da forma errada, desobedecendo ao mandamento divino, passaram a experimentar pela primeira vez emoções profundamente perturbadoras. E que emoções foram essas? Culpa, vergonha e medo. Então vamos explicar? Culpa. Consciência aguda de terem violado a vontade de Deus, rompendo a harmonia da relação com Ele. Deixa eu explicar uma coisa aqui, que eu uso muito, explico isso mais detalhadamente no meu e-book
que eu às vezes falo sobre ele, esse aqui que vai aparecer aqui. E-book em PDF. O perdão entre casais. Esse e-book está no link na descrição. Então deixa eu voltar aqui para poder mostrar para vocês. A culpa, ela não serve para mais nada a não ser para apontar que nós erramos. Mas ninguém pode viver com a culpa, porque a culpa nos consome. Então nesse e-book, o perdão entre casais, que serve também para o perdão de modo geral, e é importante você entender isso, e o link está na descrição se você quiser adquirir. Não é um livro impresso, é um livro em PDF que você pode ler no seu celular, você pode ler no seu tablet, você pode ler no seu computador, enfim. A culpa não serve para mais nada. Ela é a consciência aguda de terem violado a vontade de Deus, rompendo a harmonia rompendo a harmonia da relação com ele. Ninguém pode viver com culpa, senão ele é consumido por ela. A segunda coisa é vergonha. O pecado causa culpa. O pecado causa vergonha. Percepção repentina da nudez. Símbolo da exposição moral e da perda da inocência original. Porque ele sai do estado de inocência, onde eles não tinham importância para estar nus, para o estado agora da queda. Ou seja, eles deixaram o estado da inocência para o estado da consciência do seu erro. E o medo? O medo é uma coisa terrível. Eu estou até trabalhando para poder falar sobre o medo. Eu estou vendo se eu vou fazer um curso falando sobre o medo, ou um e-book, ou os dois. O medo num curso ou também num e-book. Porque o medo é uma coisa que paralisa todos nós. Se nós formos dominados pelo medo, então é importante saber como lidar com o medo. Se você é uma pessoa que tem desejo de adquirir um material sobre isso, curso, e-book, diga aí, pastor, eu tenho vontade de adquirir um material sobre o medo, tá? Eu gostaria que o senhor lançasse algo sobre o medo, mas é um curso ou um e-book, tem um pequeno investimento, mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, tá? É a reação ao afastamento de Deus, manifestando-se na tentativa de se esconder, evidenciando a ruptura da comunhão íntima com o Criador. Ninguém se esconde se não estiver com algum tipo de culpa, com algum tipo de medo. É claro que eu não estou colocando aqui de uma forma geral. Às vezes está acontecendo aí algo, o ambiente está perigoso, você está ali cuidando da sua vida, então de repente você tem que se esconder para poder não ser alvejado, né? Aí é uma outra situação. Mas eu digo aqui, diante de Deus, eles fugiram, porque eles não estavam mais no estado de inocência. Olha aí tudo o que aconteceu. 2, o direito natural. Que direito é esse? Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, que é a consciência nesse contexto, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então, o ser humano tem a consciência e ele tem essa lei moral através disso. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:8. E experimentou uma trágica consequência. Vamos lá? Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. E ele diz, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, serei fugitivo e errante da terra. Gênesis 4:13-14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. E aqui eu quero colocar um texto que está em Salmo 139, versículos de número 7 e 8, para que nós tenhamos um entendimento melhor, porque o salmista ele dá uma ideia muito boa sobre essa questão de não ter como fugir, porque Deus sabe de todas as coisas, tá? Deus está vendo tudo. Então deixa eu colocar aqui. Para onde mirei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Versículo de número 8 do Salmo 139. Se subir ao céu, tu aí está. Se fizeres no Seol, né, a minha cama, eis que tu ali está também. Então, o ser humano, ele não tem para onde fugir. Jonas, capítulo 1, versículo 3-12. O que eu posso explicar aqui nessa parte? O que eu posso explicar aqui? Vamos lá. É interessante salientar que Caim, diante da pergunta de Deus sobre Abel, inicialmente rejeitou o testemunho da sua própria consciência. Porque, com ironia, respondeu, sou eu guardador de meu irmão? Gênesis 4:9, tentando negar a sua responsabilidade. Então, Caim foi desrespeitoso, afrontoso,
irônico, sarcástico. Tudo isso por quê? Porque ele não estava arrependido. Caim demonstrou remorso, arrependimento de maneira nenhuma. Ele não se mostrou arrependido. Ele mostrou remorso, porque ele estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Arrependimento e remorso são duas coisas totalmente diferentes. E aí eu quero até aproveitar para falar de duas coisas aqui interessantes. Deixa eu colocar aqui, tá? Eu tô aqui acessando o meu canal e eu vou mostrar para você. Quando você entra no canal, você tem essa lupinha aqui, tá? Então você pode colocar aqui e só para você poder achar arrependimento, tá? Vamos lá? Eu dou pesquisar, tá aqui. Eu tenho esse vídeo. Diferença entre arrependimento e remorso. Se você, por acaso, não clicar lá no final dessa aula, que eu vou deixar ele lá, você pode procurar por aqui. E aí eu queria também mostrar uma outra coisa pra você. Nós temos aí disponível várias coisas. Inclusive, eu queria até mostrar pra vocês o seguinte. Alguns vídeos estão aparecendo com isso aqui, ó. Prioridade para membros. O que acontece? O vídeo vai ser publicado na data, mas quem é membro do canal, e esse ser membro aqui, não é receber material nenhum. É apenas contribuir com um valor simbólico, que você vai ver quando você clica aqui na questão de seja membro, tá? É um valor simbólico, tá? E você passa a ter acesso aos vídeos antes da publicação normal. Então, geralmente, às vezes eu publico alguns vídeos 3 dias antes, 2 dias antes. Se você for membro, querendo apoiar esse projeto, é só você ser membro aqui. E aí, se você já é membro, você já vê o vídeo. Não tem material, não tem nada. O material é outra coisa que você sabe que eu anuncio durante a aula. Então, e eu queria mostrar uma outra coisa também, que é um lançamento aqui no canal. Nós temos agora podcast. O podcast é um assunto que eu trago, tá? É um estudo que eu tenho, que eu faço, e aí ele vem em formato de uma conversa, tá? Entre uma voz masculina e uma voz feminina. E é algo que chama muita atenção, porque é uma conversa ali interativa, então você pode assistir. Eu já tenho aí a geração mimimi de cristão, aquele cristão casquinha de ovo, nós não podemos ser assim, sem maturidade. Eu tenho aqui também, fazer tatuagem é pecado? Vou dar base bíblica para responder essa pergunta. Assista até o final. E são vídeos curtos, tá? É só de ouvir. Você não precisa ver, não tem conteúdo de ver. É só ouvir. E eu tenho também aí como vencer a ansiedade. Importantíssimo. Esse vídeo aqui vai ter até relação com a lição de número 7, que ainda está por vir. Então eu estou deixando aí para vocês essas recomendações. Certo? Vamos lá. Contudo, ao ser confrontado pela verdade divina, que não depende de confissão humana para existir, tanto é que Deus sabia o que ele tinha feito, a culpa irrompeu de forma inevitável. Aí ele diz, é grande o meu pecado. Sua reação subsequente revela o peso do pecado não confessado, inquietação, medo e alienação. Isso demonstra que somente a verdade das Escrituras tem poder para expor o coração humano a trazer à luz aquilo que tentamos esconder mesmo de nós mesmos. Então não adianta você querer convencer alguém de alguma coisa se você não usar as Escrituras. É pelas Escrituras, é fundamentado na palavra de Deus, certo? Foi a palavra de Deus que confrontou Caim e ele acabou se vendo numa situação, mas mesmo assim ele não teve arrependimento. 3. Escrita no coração. Romanos 2, 12 a 16, que é o texto da nossa leitura bíblica, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e à lei moral, o direito natural comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Os gentios, o não cristão, aqueles que não são judeus, eles não têm a lei que foi dada a Moisés e o povo judeu tem ali. Eles não têm a lei. Mas o gentio que não tem a lei, ele tem a lei moral, tá? Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os, que é o versículo 15 de Romanos 2,15. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, Romanos 2, do 12 até o 16, está dentro de um contexto de Romanos 1 até o 3. Quem adquire o meu curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia, eu ensino a necessidade de você verificar o contexto para que você não venha compreender o texto da forma errada, porque o texto está ligado ao seu contexto. Uma palavra dentro de um versículo está ligada ao contexto do versículo.
O versículo está ligado aos versículos anteriores e posteriores, certo? Os versículos anteriores e posteriores estão ligados ao capítulo, o capítulo ao livro, e às vezes até outras partes da Bíblia, tá? Então vamos lá, Romanos 1 a 3 forma uma unidade argumentativa. Paulo está fazendo uma argumentação. Paulo demonstra que toda a humanidade, judeus e gentios, é culpado diante de Deus, para então apresentar Cristo como o único meio de justificação, que está em Romanos 3, 21 a 26. É por isso que Paulo diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo está falando, o judeu não é melhor do que o gentio não é melhor do que o judeu, porque todos pecaram e necessitam de salvação de Jesus Cristo. Romanos 1 a 18 a 20 trata do quê? Os gentios têm a revelação natural. A criação revela o poder e a divindade de Deus, de modo que são indesculpáveis. Pastor, o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus. Não foi pregado o evangelho para ele. A maneira de salvação é apenas a revelação especial. O que é a revelação especial na teologia? É o evangelho. O que é a revelação natural dentro da teologia que está sendo tratada aqui hoje também? É a criação e a consciência. Então, Deus não vai julgar aquele que não ouviu a palavra porque rejeitou o evangelho. Não, Deus não vai julgar porque ele não teve contato com o evangelho. Ele vai julgar essa pessoa porque não ouviu a sua consciência e porque não deu razão a toda a criação. Porque ao olhar a criação, ele precisa, através da consciência, reconhecer que existe um Criador. E como ele rejeita esse Criador, isso está bem descrito em Romanos 1, do 18 ao 27, Deus condena ele por meio dele rejeitar a existência de um Criador. Então, de todas as maneiras, Deus é justo. Porque se ele reconhecesse um Criador, ele teria uma oportunidade de chegar até o Evangelho, chegar até ele. Mas nem isso ele faz. Ele não reconhece o Criador. Então, mesmo aqueles que não tiveram contato com a pregação do Evangelho, não deixarão de ser condenados. Porque Deus deu uma consciência do que é certo e do que é errado, ainda que ela esteja distorcida, mas ela existe. E a criação, ela testemunha que existe um Deus, mas ele nunca quis saber desse Deus. Essa é uma questão que muita gente tem dúvida no meio cristão e acha que porque a pessoa não ouviu o evangelho, ela vai ter que ser salva porque ela não teve oportunidade. Deus vai condená-la. E eu acho até interessante, e eu quero até fazer uma leitura aqui, já que nós estamos falando de professores, eu vou até colocar aqui na tela maior, porque os professores, eles têm a revista deles. E o comentarista fez uma coisa tremenda para nós. Na página 43 dos professores, a minha revista é grande, mas é o mesmo número, a página, ele coloca o auxílio bibliológico, transgressão contra a consciência. E ele diz assim: as pessoas não serão condenadas por aquilo que desconhecem, mas pela atitude que demonstram em relação ao que sabem. E o que elas sabem? A criação testemunha de um Deus, mas elas rejeitam esse Deus. Na página de número, eu recomendo que você leia, tá? Isso aqui só tá na revista do professor. Na página de número 44, também no auxílio bibliológico, tem também perecerão. Ele vai explicar que todos os que continuam no pecado, isto é, que se opõem e desafiam a Deus e seguem seus próprios caminhos, ainda que tenham pouco ou nenhum conhecimento da lei de Deus, serão julgados e condenados porque têm uma ciência de Deus em algum conhecimento de certo ou errado. Então Deus não salvará ninguém porque não teve oportunidade de ouvir o evangelho, porque ele rejeitou a Deus por causa da consciência que aponta para um Criador através da criação. Então tem a lei natural. Segundo, Romanos 2, 12 a 16, mesmo sem lei, que é a Torá, os gentios possuem uma lei moral interior, a consciência, que prova sua responsabilidade. Então ele não pode ficar sem responsabilidade porque Deus colocou nele uma consciência, mas ele rejeita. Romanos 3, 9 e 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É o versículo 23. Assim, o ponto de Paulo não é que os gentios possam se salvar pela revelação natural. A revelação natural não tem poder de salvação. Mas que ninguém é inocente diante de Deus, porque todos rejeitaram a luz que receberam. E qual é a luz que um gentio que nunca teve contato com a palavra de Deus recebeu? A criação. A consciência aponta que existe um Deus por causa da criação, mas ele vive como se isso não acontecesse. Leia Romanos capítulo 1, versículo do 1
versículo 18 a 27. Leia em algumas outras versões. Leia na Almeida, tem aplicativo de celular que tem todas as versões. Leia na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista Atualizada, na NVI, na NVT, na linguagem de hoje, e você vai ver que quem não conhece a Cristo não tem desculpa, porque a consciência dele aponta para um Criador por meio da criação. Deus nunca será injusto. Agora, com isso, se a criação não tem poder, a lei natural não serve para salvar a igreja, e nós somos membros do corpo de Cristo, temos o compromisso, e foi por isso que Deus nos batizou com o Espírito Santo, revestimento de poder para anunciar o evangelho. Ah, irmãos, nós estamos muito enganados. A igreja precisa pregar o evangelho, e a pergunta é, você tem pregado o evangelho? Eu tenho pregado o evangelho? Eu tenho testemunhado de Cristo? Você tem testemunhado de Cristo? Porque as pessoas que não têm a revelação especial, que é o evangelho, precisa chegar até eles. Mas isso não vai impedir eles de serem condenados. Então vamos falar do amor de Deus para essas pessoas. Para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão à nossa volta. Tendo oportunidade, prega o evangelho. Pregue com seu testemunho em primeiro lugar, modo de vida, mas pregue a palavra para as pessoas também. Porque Deus quer que nós façamos isso. Isso é uma ordem. Não é uma opção, é ordem. O que ocorreu em relação aos hebreus... Tá, vamos lá. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural. Ou seja, Deus pega esse direito natural, que é a consciência, e ele positiva, através do quê? A escrita em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens como proibição de matar. Mas na nossa consciência a gente já sabe que é errado matar. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade, direito da família, por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24, e o estabelecimento de leis cerimoniais, como está em Levítico 1 ao 7. Mas saber que não pode matar, todo ser humano sabe disso, sendo cristão ou não cristão, sendo judeu ou não judeu. O que ele vai fazer é desconsiderar a sua consciência. E aí a pessoa comete o primeiro homicídio, e ela se escapa daquilo e ela continua cometendo o segundo, o terceiro, e daqui a pouco a voz da consciência dela praticamente está ali anulada. Mas ela sabe que é errado o que ela está fazendo. Não precisa ninguém dizer que é errado. Antes da condição do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Então, esses regramentos, esses regulamentos não começaram com a lei mosaica. Eles já haviam para poder dar ordem à sociedade da época. Então, cada sociedade, antes da lei, já tinha normas para poder reger aquela sociedade. Porque uma sociedade sem normas, ela se autodestrói. Nós estamos vivendo dias tão difíceis que o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. O que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando para o caos. Outro dia, minha esposa estava parada no sinal de trânsito, o sinal fechado, pessoas começaram a atravessar, veio alguém numa moto e atropelou as pessoas, ou seja, bateu com a moto nas pessoas e também acertou a minha esposa na mão dela. Mas teve gente que caiu. Eles estavam na faixa, eles estavam com o sinal fechado e mesmo assim a moto... Por quê? Porque há um monte de gente que avança o sinal. Então aqui no Rio de Janeiro tem lugares... No Brasil, que se você botar o pé na faixa como Brasília, como Curitiba, Arraial do Cabo no Rio de Janeiro, também se fala sobre isso. Eu falo de Brasília porque eu estive lá e eu vi. Bota o pé na faixa, para tudo. Às vezes em Araruama, aqui no Rio de Janeiro, eu já vi acontecer isso, porque tem lugar que não tem sinal e eles até respeitam. Mas na capital do Rio, eu vou te dar um conselho. Olha pro sinal tá fechado. Verifica se tá fechado, verifica se tá vindo alguém para depois você atravessar. E se tiver carro parado de uma forma que você não consiga ver no meio do corredor, bota o rostinho assim para dar uma olhada. Aqui nós estamos vivendo uma situação que você, quando vai atravessar, mesmo que a via seja num sentido só, você tem que olhar pro lado oposto, porque tem gente que tá vindo na contramão. Isso é o certo se tornando errado. Isso é o caos que tá acontecendo. Então uma sociedade sem regras, ela se torna uma sociedade caótica. E é o que está acontecendo em muitos lugares. Virou bagunça. E ai de você se reclamar. Porque está arriscado você passar por uma situação muito difícil.
Eu não tô dizendo que você tem que ser cúmplice do erro. Mas, irmãos, se a pista é num sentido, como é que eu vou ser atropelado por alguém que vem no outro sentido? Isso é ilógico. Mas aqui no Rio de Janeiro, nós temos que olhar para os dois lados. E mesmo assim ainda tá arriscado você ser atropelado. Isso quando alguém não quer subir a calçada e quer obrigar você a sair da frente dele porque ele quer passar. Irmãos, isso é uma sociedade que está perdendo seus valores. Eu não estou aqui para julgar, eu só estou para mostrar o que é certo e o que é errado de acordo com aquilo que foi estabelecido. Então, já existia para colocar normas na sociedade, os principais códigos eram mesopotâmicos de Ur-Nammu, 2070 a.C. já existia, Lipit Zatar, 1850, e o mais conhecido é o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, alguns podem dizer, 1792 a 1750 a.C. Então esses códigos já existiam, mas a consciência estava ali. O mais conhecido deles, que é o Hammurabi. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os homens. Então eles foram lá e colocaram em pedras naquela época, tá? Mesmo antes da lei, eles colocaram aquilo que já estava na consciência, que eles sabiam que era certo ou errado, mesmo de forma imperfeita. As civilizações antigas já buscavam organizar a convivência social por meio de códigos legais. Irmão, sem códigos, sem normas, a sociedade torna-se um caos, refletindo noções básicas de justiça e moralidade. Se não tiver isso, acabou. Nós estamos caminhando para o caos. Tudo que nós aprendemos quando éramos crianças, adolescentes, jovens, nós estamos vendo sendo desconstruído nos dias de hoje. E pasmem, está sendo desconstruído por quem deveria estar construindo junto. Porque são pessoas que estão em posição que deveriam estar construindo, mas estão desconstruindo. Porque estão tomados pelas ideologias que são influenciados. Essas ideologias são influenciadas pelo próprio inimigo. O mundo jaz no maligno, a influência de Satanás. É a Bíblia quem diz, não sou eu. Esses regramentos, mesmo imperfeitos, demonstram a presença de um senso moral universal que antecede as leis religiosas ou civis. Quando a sociedade perde as normas, a convivência se torna extremamente difícil. Porque as pessoas perdem a paciência, elas querem estar certas quando elas estão erradas, e aí você precisa aprender a lidar com esse cenário, porque senão você pode passar por uma situação muito difícil. Então, tem muita gente, até cristão, por isso que essa aula é detalhada. Se você ficar preocupado, tem aí a versão direta ao ponto. Tem muito cristão que diz assim, mas eu tô certo. Não é uma questão de estar certo. É uma questão de se precaver para você não ter problemas mais sérios. Guarde isso. Isso aqui é importante. Agora, se você é aquela pessoa que quer estar sempre certo, você vai ficar sem paz. Porque vai ter alguém que vai se levantar para arrancar tua paz e ele tá disposto ou disposta a arrancar tua paz. E você vai pagar para ver? Se você quiser pagar para ver, eu não aconselho. Esses regramentos, mesmo os imperfeitos, demonstram a presença de um senso moral universal que antecede as leis religiosas ou civis. Então isso veio antes de Deus dar a lei para Moisés. A ideia central é que toda norma humana justa deriva de uma lei moral escrita na consciência humana. Toda lei moral humana que é justa vem da consciência. Vamos refletir sobre esse tópico? Minhas decisões são guiadas pela palavra de Deus ou apenas pelo que parece certo à minha consciência? Não, aí você precisa da palavra de Deus. Por quê? Porque a sua consciência ela pode estar contaminada pela questão da... Ela pode estar influenciada por causa da natureza pecaminosa. Você que não é você que é cristão. Então você não pode lidar com a consciência só, puramente a consciência, certo? Eu quero recomendar você aí, lembrar você, que você que é professor, nós temos aí o material de apoio da EBD Comentado Online. Você pode descer na descrição ou no comentário fixado, clicar lá, escolher lá
o plano que você deseja, tem um plano com slide editável e um plano sem slide editável, certo? E aí você vai escolher qual que você quer e aí você vai fazer a assinatura, tá bom? Tudo é feito na plataforma, o material não é entregue em e-mail, em WhatsApp. Se você já é assinante e quer renovar o plano, você precisa entrar na plataforma para renovar o plano e o material é idêntico ao que aparece aqui. Não tem nada diferente do que aparece aqui. Só que você tem um comentário em PDF que você pode imprimir e você pode fazer suas anotações e ir para a sala de aula ministrar a sua aula. Então, você, que é professor, eu recomendo que você adquira aí o material de apoio da EBD Comentado Online, versão detalhada. Vamos lá, número 2, o funcionamento da consciência. Como é que funciona? Lembra que eu perguntei o que é consciência? Para que serve? Como funciona? Vamos lá? O funcionamento da consciência. Esse tópico descreve como a consciência opera como tribunal interno, julgando ações passadas, presentes e futuras e interagindo com os pensamentos e sentimentos. Olha que coisa. Responde à pergunta: como a consciência exerce seu papel moral na vida cotidiana, no dia a dia, tá? Hoje não tá fácil. No Rio de Janeiro, calor. Essa madrugada, infelizmente, o meu ventilador maior pifou, queimou. E a gente tá com um ventilador pequenininho, mas a gente vai se secando, Jesus vai dando vitória e a gente chega lá. Uma hora o Senhor dá vitória. Vamos lá. Acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Ah, irmãos, como eu fico triste quando eles colocam essa palavra assim, porque tem gente que tem um conhecimento, tem uma linguagem mais polida, mas a revista é uma só para o Brasil inteiro. Então tem gente lá no sertão que não sabe o que é judicante, não sabe. Então a pessoa bota aqui, que julga ou exerce funções de juiz, tá bom? Eu fico triste com isso aqui porque eu acho que deveríamos dar um acesso melhor, tá? Salmo 51:13 nem sempre tem um vocabulário no final, tá? Deixa eu até olhar para mim não cometer uma injustiça e falar sobre estar triste quando, na verdade, no final da lição tem um vocabulário. Mas, nessa lição não tem vocabulário nenhum. Nenhum. Então, quando usarem essas palavras, seria bom que a CPAD se atentasse e alertasse o comentarista para se preocupar com isso, porque a função do professor é... Ah, mas o professor vai para a sala de aula, vai explicar. Tem professor que não vai saber nem o que é isso também. Ah, mas nós estamos aí na era da informática. Irmãos, em nome de Jesus, eu acho que o pastor Luna aqui tem que deixar de ser hipócrita. A gente sabe que a maioria dos alunos não lê revista nem em casa. Eu tenho um professor aí que pede o material de apoio na madrugada de domingo. Minha esposa às vezes recebe mensagem, tá? Você que vai clicar aí para assinar o plano também tem a lição avulsa. De repente você precisa ser um domingo, uma semana antes. Lembrando a você. E aí, 2 horas da manhã, 5 horas da manhã de domingo, tá pedindo o material para poder ministrar a aula quando for 9 horas da manhã na igreja dele. Então, irmãos, em nome de Jesus, não defende não, porque judicante aqui tá precisando de uma palavra mais fácil. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer é yada. Isso aqui é um lado exegético, tá? Engraçado, né? Tá explicando o que é conhecer, mas não explica o que é judicante. Mas sou eu falando, tá? Liga não, porque às vezes eu falo mesmo. O verbo conhecer, yada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Então, eles conheceram que estavam nu. Isso demonstra que eles passaram a saber o que eles não sabiam, porque eles desobedeceram a Deus. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Depois, culpa, vergonha e medo, lembra? Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3:7-10. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo, segundo Samuel 24:10. Ele fez algo que Deus disse que não podia fazer, ele sabia. Por que ele não podia fazer conta do povo? Porque ele ia passar a contar com quem ele tinha, e Deus queria que eles dependessem do Senhor, e não do número de soldados. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo.
Salmo 31, 9 e 10, 32, 1 a 5, 38, 1 e 8. Agora, o que seria males espírito, alma e ao corpo? Primeiro, vamos lá. Salmo 31, 9 e 10. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Então, o todo dele. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiro, ou seja, um sofrimento contínuo. A minha força decai por causa da minha iniquidade. Ele pecou. E os meus ossos se consomem. Olha a consequência do pecado. Davi expressa o peso da dor e da culpa que o consomem. Ele sente aflição física, emocional e espiritual, reconhecendo que sua fragilidade é consequência tanto da provação quanto do pecado. Então, entenda que o problema do pecado afetou o físico, o emocional, e aí já estamos na parte da alma, e o espiritual. No entanto, ao clamar pela misericórdia divina, ele demonstra fé. Mesmo na angústia mais profunda, Deus é o único refúgio capaz de restaurar a vida. O Salmo 46, versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, só Deus. 2. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, de Gênesis 3:7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Porque eles não tinham malícia. Tanto é que quando Deus pergunta, a primeira coisa que Adão vai fazer é acusar Eva. E Eva vai falar que a culpa é da serpente. E nós vamos chegar lá. Preste bem atenção. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão. Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Gênesis 3:11. Não houve uma resposta direta, impossibilitada de negar seu pecado. Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. O maior erro, Davi diz, contra ti, Senhor, só contra ti pequei. Mas antes disso, Davi ocultou seu pecado. E ele foi consumido. Salmo 31, Salmo 32. E no Salmo 50 ele faz a confissão. Porque ele havia sido confrontado em 2 Samuel, capítulo de número 12. Então o que Adão faz aqui? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão acusa Deus, porque foi Deus quem deu, e acusa a mulher. Ele não diz, Senhor, eu te desobedeci, tu falou que não era para eu comer e realmente eu comi. Então Adão não mostra aquilo que Deus esperava dele. Por que muitas vezes algumas situações na nossa vida não se resolvem? Porque nós justificamos os nossos erros, mas não nos arrependemos ao ponto de dar meia volta e mudar o comportamento. Certo? Eva seguiu o mesmo caminho culpando a serpente. Gênesis 3:13. Tentativas como esta são meros placebos. Outra palavra que... Pastor, o que seria um placebo? A gente vai fazer... Na medicina faz o seguinte. Vai fazer uma experimentação, tá? Uma experiência. E aí dá para uma parte medicação de verdade e para outra um remédio parecendo um comprimido, só que dentro dele, somente esse comprimido de cápsula, só que dentro dele não tem a medicação. E sim, às vezes, por exemplo, farinha de trigo, vamos dizer assim. É só um exemplo aqui, tá? Não tô dizendo que vai ser assim. Mas não tem nada ali da medicação. Só que algumas pessoas melhoram mesmo sem ter tomado o remédio. Então é provado que algumas coisas têm a ver com a mente. Tanto é que uma pessoa que, às vezes, isso é uma coisa comum acontecer e você sabe que isso é verdade. Uma pessoa, às vezes, está, infelizmente, com uma doença como câncer e ela não sabe. Enquanto ela não sabe, ela tem ali um semblante normal, ela está vivendo de uma forma, mas no momento que ela recebe a notícia, na maioria das vezes, eu não estou dizendo que em todas, mas na maioria das vezes, ela se abate de uma forma terrível. Então, é mais ou menos isso. Placebos são soluções não verdadeiras, tá? A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos 1, 18 a 27, 2 Timóteo 4, 3. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Vamos explicar aqui. A consciência humana não pode ser aliviada por justificativas intelectuais ou interpretações teológicas que relativizem o erro. A mulher que tu me deste me deu e por isso eu comi. Ah, eu fiz isso porque me aborreceram, então eu tive que fazer.
Como assim? Tem gente que usa até a Bíblia para se justificar. Por isso, a questão de justificativas teológicas. Tá? Segundo a perspectiva bíblica, o verdadeiro alívio interior vem do arrependimento sincero e da confissão do pecado. Só assim a alma encontra restauração e paz diante de Deus. 3. O debate no tribunal. Qual é o tribunal? Consciência. A consciência, como um tribunal que julga condutas, aprovando ou reprovando-a, atua em relação ao presente. Atos 23, 1. Passado, 1 Coríntios 4, 4, 2 Samuel 24, 10. E futuro, 1 Samuel 24, 6, Atos 24, 16. Eu recomendo que possa ser lido alguma dessas referências. Funciona, eu leio, como disse, na versão direta ao ponto, é mais lido, referências, porque eu tenho mais tempo para explicar do que aqui. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Então a consciência está junto com os pensamentos e os sentimentos. E eu preciso guardar os meus pensamentos. Por isso que tem lá Como Vencer a Ansiedade, o podcast que eu mostrei para vocês. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos. Você começa a pensar e aí começa a ter a interação entre a consciência e o pensamento. E me diz se o pensamento está correto ou errado, mas ela pode falhar. Que a questionam e aprofundam a análise das ações. Por exemplo, existem coisas que você pensa que você já sabe que não deveria pensar e é algo ruim para você mesmo. Eu tô falando de pensar contra o outro agora. Eu tô falando de pensar algumas coisas. Então você alimenta algumas coisas na sua cabeça que só faz mal para você. Que só coloca você para baixo. Engraçado não. Interessante que o apóstolo Paulo, ensinando sobre como lidar com a ansiedade, não como patologia, porque tem ansiedade como patologia que não é questão de falta de confiança em Deus. Aí é um nível mais avançado. Mas Paulo mostrando aquela ansiedade por falta de confiança em Deus, ele fala que primeiro temos que apresentar a Deus com orações, súplicas, que é uma coisa mais objetiva, e ações de graça, lembrando do que Deus já fez em outras horas. Ele diz que o resultado disso é que a paz de Deus guardará os nossos sentimentos e os nossos corações. Mas ele também diz que precisa pensar no que é verdadeiro, honesto, amável, puro, justo, de boa fama. Então você precisa vigiar seus pensamentos, que não adianta nada você orar e achar que você vai ter paz, quando na verdade você não quer guardar seus pensamentos. Os pensamentos vêm e você fica alimentando. Desfoca. Vai ouvir um louvor, vai ler uma palavra, vai fazer uma outra coisa. Tira aquilo da tua cabeça. Porque senão você vai ficar perturbado, ansioso, ansiosa. Por isso que eu recomendo. Deixa eu ver aqui se tá aqui. Por isso que eu recomendo aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. O podcast aqui, ó. É só você descer um pouquinho mais e você vai achar aí, ou pesquisar, como vencer a ansiedade. Se você pesquisa aqui na lupinha, no canal, você vai achar. E se você pesquisar na lupa geral do YouTube, você vai colocar assim... ou então bota assim, ansiedade, Pastor Mário Luna. Aí vai aparecer alguns vídeos, entre eles esse podcast aqui, que é pra ouvir. Você vai ouvir, ele não tem imagem, mas é pra você ouvir. E aí eu falo sobre isso, né? É falado sobre isso no meu estudo, não é a minha voz, mas é falado sobre isso no meu estudo. Então é importante você ter esse entendimento aí, tá? Então vamos lá. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Precisa de um autoexame. Com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios 1, 12. Paulo fala que ele tem essa consciência. 2 Coríntios 1, 12 diz, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então, Paulo fala que ele tem uma consciência tranquila. Em casos assim, mesmo que as acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, tinha acusações externas. A paz interior, em função da consciência, está sem ofensa. Atos 24, de 1 a 16. Então, há descanso para a alma. 2 Coríntios 13, 8 diz que nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Se você sabe que você não fez nada de errado, você não pode se sentir culpado.
Mas tem gente que se sente culpado só porque alguém é contrário a ele. Olha a explicação. Não devemos permitir que falsas acusações nos perturbem ou roubem a paz. De maneira nenhuma. Se temos certeza de que nossa conduta está de acordo com a palavra de Deus, mesmo diante de injustiças, precisamos manter a consciência tranquila. A verdadeira paz vem de Deus, que guarda o coração e a mente daqueles que confiam nele. Certo? A verdadeira paz vem de Deus. Guarda a mente e o coração daqueles que confiam no Senhor. Tanto é que tem Filipenses 4:7 aí. E 1 Pedro 3:16. Por outro lado, muitos cristãos usam a expressão sentir no coração. Cuidado. Cuidado. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Olha aqui, ó. Para justificar decisões ou ações, associando essa sensação à paz interior como confirmação de Deus. Você pode fingir que tem uma paz interior, mas não tem. Então não seguir pelo seu coração. De fato, o Senhor pode falar ao coração, entendido como sede dos pensamentos, sentimentos e vontade. Mas a Bíblia adverte que ele é enganoso. Então, se Deus falar ao seu coração, tem que estar baseado no que as Escrituras dizem. Ah, eu senti no coração. Deixa eu ver se a palavra confirma isso. Não confirma? Então esquece. Ah, alguém me entregou para eu fazer isso e isso e isso. A Bíblia confirma isso? Não confirma? Então esquece. Por isso, o que sentimos precisa ser sempre confrontado com a palavra de Deus. Quando as decisões são guiadas apenas pelas emoções e não pelo discernimento espiritual e bíblico, corremos o risco de agir fora da vontade de Deus. O verdadeiro cristão não orienta apenas pelo que sente, mas pelo que está escrito, pois o coração pode enganar, mas a palavra é sempre segura. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios 3, 5, 6 vai falar e Hebreus 4, 12. Vamos refletir sobre esse tópico? Quando a sua consciência o acusa, você busca justificativas humanas ou corre para a graça de Cristo? Irmãos, conhecer a palavra é algo muito importante. Porque quando você conhece a palavra de Deus, você pode se nortear. Mas muitas pessoas não estudam, não se preocupam, não ligam para estudar as Escrituras e a Bíblia manda fazer isso. A Bíblia manda fazer isso. Então é importante entendermos isso. Vou colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó. Só que você vai instalar, mas
você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. E eu quero dizer para vocês aqui que isso não é uma questão de querer vender curso. É claro que a venda do curso ajuda dentro do meu ministério, semeando no meu ministério, pois nós vivemos em tempo integral na obra. Mas é uma questão de transformação de vida. E eu vou provar isso para você com 2 textos aqui, rapidinho. Olha o que diz a irmã Ivanilda Amparo. Fiz o curso, recomendo, aprendi muitas coisas que jamais imaginava e de forma esclarecida, simples e com grandes conteúdos e indicações para o nosso crescimento espiritual. Depois desse curso, muitas coisas mudaram dentro de mim, abriu mais a minha visão para as vontades de Deus em minha vida e caminhada cristã. Então ela fala de benefícios e de coisas que ela não sabia. E a irmã Maria Ferreira, ela diz, fui grandemente abençoada com o ensino da palavra, pois depois de 20 anos na igreja, somente com este curso, consegui compreender como meditar nas escrituras. Desde que fiz o curso, já consegui meditar em 13 livros da Bíblia, porque ela não conseguia meditar, ela não conseguia ter entendimento do que ela lia, porque ela não sabia como fazer isso, o que enriqueceu muito a minha vida. Então, eu volto a dizer para vocês, o link tá na descrição, no comentário fixado e nos vídeos de recomendação, como facilitar o meu estudo da Bíblia. Se você adquirir, você vai ter aí o benefício. Se você não adquirir, é com você. E lembrando, é um método. Siga lá, módulo 1, módulo 2. Não pule módulo para você ter uma compreensão como um todo. É importantíssimo você fazer desta maneira. E aí nós chegamos no último tópico. A consciência é falível. Então você entende que apesar de termos uma consciência que é inata, por causa da questão do pecado, ela é falível. Mas ela é suficiente para podermos ter a compreensão, sendo cristão ou não cristão, que existe um Deus por causa de tudo que está à nossa volta. É impossível que o caos tomou forma e estivesse como está. A teoria da evolução diz que tudo veio, o ser humano veio de uma espécie mais primitiva. Aí tem a teoria que diz sobre a explosão de um Big Bang, como chamada de Big Bang, que veio uma explosão e o caos se tornou em ordem. Nada que é caos se torna em ordem. Preste bem atenção. Então a criação aponta para um criador. Isso é fato, certo? E nesse tópico aqui, ele alerta que, embora a consciência seja um dom divino, ela pode ser distorcida, insensibilizada ou hipersensível, exigindo constante renovação pelo quê? Pela palavra. Então a palavra de Deus em Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, responde a pergunta, esse tópico agora, por que não podemos confiar cegamente na consciência? Vamos lá. Primeiro, defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa. Primeiro, cauterizada, que é uma consciência insensível ao pecado, nós temos algumas referências bíblicas. Depois, uma consciência fraca, que é uma consciência legalista. E depois, uma consciência contaminada ou corrompida, que está em Tito capítulo 1, versículo 15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo. Então você não pode confiar na consciência no sentido do certo e do errado e não ter uma base da palavra para se nortear. A consciência humana pode se desviar quando se afasta da verdade espiritual. Tanto é que ela pode ser cauterizada, fraca, ou contaminada ou corrompida, certo? Então, a consciência humana pode se desviar quando se afasta da verdade espiritual, tornando-se insensível, excessivamente rígida ou moralmente corrompida. Para permanecer saudável, precisa ser moldada pelos princípios divinos revelados na Bíblia e guiado pelo Espírito Santo, que orienta o discernimento moral e fortalece o caráter cristão. Então, aqui tem um alerta. Ela não pode estar à parte da palavra. Quando ela está junto da palavra, ela pode caminhar. Mas sem estar junto da palavra, ela é insensível, excessivamente rígida e moralmente corrompida. Todo desequilíbrio é perigoso.
A insensibilidade leva à complacência com o pecado. A pessoa se torna complacente. Então, as pessoas hoje falam muito assim, você não tem amor. Mas o que elas querem, na verdade, em muitas vezes, é a aprovação da conduta. Amor não é aprovação da conduta. De conduta. O filho pode estar errado, o pai o amar, mas o pai o corrige porque ele precisa de correção. Mas isso não mostra a falta de amor. Só que nós estamos tendo uma distorção. Então as pessoas chamam de falta de amor aquilo que é uma correção, que é necessariamente ser aplicado. É claro que existem coisas que são excessos, mas corrigir, o próprio Deus em Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige o filho que ama. Então, Deus vai corrigir, isso fica muito claro. Usando o texto bíblico diretamente, está aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se nós somos filhos de Deus por adoção e só é filho aquele que recebe Cristo, isso está muito claro. Eu vou mostrar o texto aqui mais uma vez, um outro texto para dar base, para nós não basearmos no que eu penso, mas sim no que a Bíblia diz. Veja bem que João capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam quem? A Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então só é filho de Deus aquele que crê em Cristo Jesus Cristo. Aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador é filho de Deus. Aquele que não aceitou é criatura, como um dia eu fui, como um dia você foi também, criatura. Mas aquele que está em Cristo, ele passa a ser filho por adoção. Então, uma vez que nós somos filhos de Deus por adoção, nós temos um pai. E esse pai, como nós somos filhos, nós estamos sujeitos à correção, certo? Então a correção não tem nada a ver com falta de amor. Todo desequilíbrio é perigoso, a insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é uma coisa que realmente existem pessoas que tudo é pecado. Eu falava, inclusive, na versão direta ao ponto, essa versão aqui, tá? A consciência e o tribunal interior, que, por exemplo, se você gosta de andar ataviado, manga comprida, camisa fechada, até em cima, tá? Não há nenhum problema. Mas daí o desfazer de quem não anda assim, o irmão só tá com uma camisa por baixo, manga curta, entendeu? Não tá de acordo com aquilo que eu acho, não tá de acordo com o que você acha, mas não está ofendendo a santidade de Deus. Ele está com uma camisa de manga curta, às vezes no seu dia a dia, eu não tô falando de lá, estar lá no... às vezes também no templo, dependendo da igreja, não há problema em relação a isso. Então, não tem na Bíblia uma norma, você tem que andar de camisa de manga, porque se nós formos por esse lado, nós vamos ter muitos problemas. O terno não era a veste que Jesus usava. Isso é costume, uso e costume. Então nós vamos ter que andar com a mesma vestimenta, túnicas. A túnica do homem é diferente da túnica da mulher. Vestimentas igual daquela época. Aí é uma outra coisa. Mas a Bíblia não exige isso. Então, às vezes, tem aqueles crentes que vão para o extremismo. E nós não podemos entrar no extremismo, desculpe. Não podemos entrar no extremismo. Eita, Jesus! Vamos lá, glória a Deus! Tá? Por quê? Porque isso é pecado. Para ele, tudo é pecado. É nesse campo que agem as seitas manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então, quando nós estudamos, nós vamos ver. Eles entravam pela parte do extremismo e levavam as pessoas ao erro. E aí eu tenho uma explicação. Todo desequilíbrio é perigoso. Por quê? A insensibilidade, que é a falta de sensibilidade ou percepção, leva à complacência com o pecado. Então ele não liga, certo? Isso significa que quando alguém não percebe ou não se importa com o erro ou o mal, acaba aceitando ou praticando sem esforço para mudar. E a falta de conhecimento, a ignorância dá legalidade para isso. Porque você faz e diz assim, eu não conheço. Vamos lá? Nós moramos num país. O nosso país tem leis. Nós temos um código. Código Civil, Código do Consumidor, Código Penal. Uma pessoa pode não conhecer até que uma coisa é crime, apesar da consciência dela apontar, certo? Mas ainda que ela relate que não conhecia, aquilo é um crime de qualquer jeito, conhecendo sem conhecer. Então nós temos por obrigação
conhecer a palavra de Deus, porque isso não vai ser desculpa, porque ela está disponível para nós estudarmos. Se nós não conhecemos, é porque nós não estamos nem aí para a palavra do nosso Deus. E se nós não estamos nem aí para a palavra de Deus, nós também não estamos nem aí para ele. Então, o Luna aqui, se eu não estou nem aí para a palavra de Deus, eu também não estou nem aí para Deus, porque Deus se revela através da sua palavra. Então, uma pessoa que não está nem aí para a palavra, no sentido de não estudar, mas eu não tenho tempo. Você está dizendo que não tem tempo para Deus. Quando alguém diz que não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para orar, não tem tempo para cultuar, ele está dizendo, em outras palavras, que Deus não é prioridade na vida dele. É só isso. Eu não aceito isso, eu não concordo com essa ideia. Você pode não concordar, mas a Bíblia relata isso. Acabou. Uma pessoa que não liga, uma pessoa que não se compromete, Deus não é prioridade. O teu trabalho passa a ser uma prioridade, é importante, a sua família é uma prioridade. Se você tem como prioridade, você vai cuidar. Se você tem filhos como prioridade, você vai cuidar. Mas se seus filhos não são cuidados, é porque não são prioridade. Se você não cuida da sua esposa e não cumpre o seu papel como marido, é porque ela não é prioridade. Se você não cuida do seu marido como deveria, é porque ele não é prioridade. Assim também em relação a Deus. A hipersensibilidade, por outro lado, significa uma sensibilidade exagerada que pode causar extremismo. Nesse caso, tudo é visto como pecado, o que pode levar a uma visão rígida e excessivamente crítica sem margem para entendimento ou compaixão. Sabe o que está faltando em nós? Compaixão. Nós precisamos entender que, às vezes, a maturidade que nós temos ou que aparentamos ter, o outro não tem. Então, nós temos que ter paciência, porque ele vai levar um tempo até chegar naquele ponto. Então, essa questão, nós podemos demonstrar uma imaturidade quando nós exigimos de pessoa aquilo que elas ainda não podem dar. É claro que tem gente que já tem muito tempo no evangelho e já deveria estar dando, mas às vezes não se atentou para isso. Então nós não temos o direito de fazer uma condenação final, porque quem faz isso é o Senhor. Deus teve longanimidade conosco, paciência. Por que nós não queremos ter longanimidade com o nosso próximo? Se nós temos que parecer com o Senhor, se nós temos que imitar a Jesus, é hora de pensarmos sobre isso. Mas eu oro uma hora, todo mundo tem que orar uma hora. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que todo mundo tem que orar ao mesmo tempo que você ora. Seria bom que nós orássemos mais do que uma hora, mas tem pessoas que ainda não conseguiram. Aí eu uso a parábola de Jesus. O que caiu em boa terra, a semente que caiu em boa terra, uma frutificou 30, outra 60, outra 100. Aqui Jesus não está ensinando que tem pessoas que vão dar 100%. Outras vão dar 60%, outras vão dar 30%. O que Jesus está ensinando é que a colheita, o fruto, vai variar. Vai variar. Então, de terra boa para terra boa, o fruto vai variar. Se você está dando 60, glória a Deus. Se você está dando 100, louvado seja Deus. Mas reconheça que vai ter gente que só vai dar 30. Tá bom? É claro que o 30 aqui é uma ilustração apenas, é um número simbólico. É bom lembrar que não é necessário citar a Bíblia o tempo todo durante um diálogo. Tem pessoas que você vai conversar, ele só fala o tempo todo de versículos bíblicos e da Bíblia. E tem parentes que não são cristãos. E eles ficam chateados, aborrecidos. E tem gente que é cristão também que não entende por que a pessoa só fala. Então converse, preste atenção aqui, ó. Contudo, é importante que mesmo quando o assunto não for explicitamente bíblico, as conversas estejam fundamentadas, orientadas pelos princípios da Escritura. Então você pode falar outras temáticas, mas você sabe que está fundamentado na palavra porque você não está indo contra nada daquilo que Deus ensina. Não há nenhum problema. Você não pode ficar o tempo todo citando textos bíblicos dentro de uma conversa, dentro de um diálogo, porque não vai ter quem vai querer dialogar com você. Então nós precisamos entender que isso se torna um extremismo. Você precisa estar fundamentado nas Escrituras, mas não necessariamente em todas as conversas você tem que citar o texto da palavra. Isso é uma coisa que nós temos que aprender. Senão você começa a ter problemas, você se torna uma pessoa antissocial. Ou seja, podemos dialogar de forma natural, aberta, mas mantendo as Escrituras como base para nossas ideias, valores e decisões em qualquer tema. Acabou. Às vezes nós estamos começando, ou ainda temos certa imaturidade, a gente faz isso. Mas com o passar do tempo, você verifica que tem coisas que você precisa ter cautela. Você não pode o tempo todo citar textos, né? E conversar só baseado em textos o tempo todo. Porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia diz aquilo, porque a Bíblia...
a pessoa não vai querer conversar com você. Então você pode conversar, você pode manter um diálogo, você pode manter as escrituras como base, mas não necessariamente, em muitos casos, você precisa citar as escrituras. 2. Mas acontece que quando Jesus estava no deserto, ele citou, mas aí era um outro caso, aí um caso de tentação. Eu tô falando no dia a dia, o tempo todo. Extremismo, entenda. Deus, o supremo juiz. Apesar da sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Então veja bem, ela serve como juízo moral, mas o pronunciamento dela não tem valor absoluto ou definitivo. Por causa do pecado. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Não, eu tenho uma consciência tranquila, amém, mas baseado no quê? No que você pensa? No que você acha? Tá errado. Tem que ser baseado no que a Bíblia diz. Não, eu já fiz um autoexame, eu examinei a mim mesmo e não vi. Você não faz isso para se gloriar, mas você vai ficar em paz. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Como diz o salmista no Salmo 139. Olha aqui, vamos lá, tá? Salmista no Salmo 139. A consciência pode ser moldada por crenças pessoais, valores deturpados, afastando-se do padrão divino. Acabou. Quanto mais, depois que houve o pecado, a queda, mais a raça humana foi se degenerando, como eu já disse aqui na aula. Aquilo que nós aprendemos como certo se tornou errado. E aí, falta o respeito. Alguém está na faixa de trânsito, tá? Na faixa de pedestre, desculpe, e o sinal está fechado, ele vai atravessar, vem alguém cortando e o atropela. Quem está errado? É claro que quem avançou o sinal. Mas você vai esperar acontecer? Você vai vigiar. Porque em muitas vezes ainda vai ter quem diga assim, mas você atravessou sem olhar. Ué, mas o sinal não está fechado? Espera-se que se respeitasse isso. Mas nós, para nos prevenirmos, podemos evitar. Quando guiada por opiniões humanas em vez da verdade bíblica, perde sua sensibilidade espiritual. A pessoa vai fazendo. Ela não tem padrão bíblico, o que ela faz? Ela faz tudo o que quer. É por isso que eu e você podemos, às vezes, nos escandalizar com determinadas falas de determinadas pessoas. E, às vezes, nos escandalizamos até mesmo com determinadas falas de cristãos. Por quê? Porque a fala dele não está baseada no que a Bíblia diz, e sim no que ele acha. Eu não me sinto culpado, eu não acho que isso é errado. Eu não acho que é errado, mas a Bíblia diz que é errado. Mas ele não está nem aí para a Bíblia, ele está porque ele pensa, porque ele acha. Esse é o nosso maior erro. Irmãos, vamos entender uma coisa? Quando eu aceitei Jesus, eu deixei de ser dono de mim mesmo, apesar que eu já era escravo do pecado, e passei a ser agora a propriedade de Deus. Então, em Cristo Jesus, eu fui comprado através do sangue dele. Então, não vivo mais eu, mas Cristo deve viver em mim. E a vida que eu vivo agora, eu devo viver para agradar a Deus. Porque Deus criou Adão e Eva com esse propósito. Adorá-lo, bendizer, servir. Só que o pecado trouxe uma distorção, ele deturpou esse lado. Então, quando eu aceito Jesus, é o caminho de volta. Até chegar o momento da glorificação, onde o pecado não terá mais domínio sobre a minha vida e nem estará presente. Então eu preciso fazer a minha parte. Por isso deve ser constantemente alinhada a palavra de Deus para discernir corretamente o que é justo e agradável ao Senhor. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar o nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139, 23, 24, 19, 12 e 13. Davi pediu, sonda-me, ó Deus. Esquadrinha. Eu já contei um testemunho aqui, que quem me acompanha no canal já deve ter ouvido, mais antigo no canal aí, que eu falava muito aqui, irmãos, aqui não é competição, é colaboração. Tem vários canais, eu citava nome de vários canais. Não tem um problema de citar nomes, eu ia citando. Aí um belo dia o Senhor trouxe à luz o que estava no meu coração de verdade. Porque eu falava isso da boca para fora. Mas não era a realidade, sabe por quê? Porque quando o dia mau chegou, o que aconteceu? O canal caiu as visualizações. E aí eu comecei a me entristecer, por quê? Porque eu comecei a ver os outros canais mantendo a visualização,
o número de visualização, e o canal aqui caiu. E Deus revelou o que estava oculto no meu coração. Aquilo que eu falava que não era competição, mas era colaboração, no momento que eu me vi atrás, eu tive um sentimento de competir. De dizer, por que eu tô atrás se eu tô fazendo um trabalho como eles estão fazendo? Em outras palavras. Então, cuidado. O nosso coração nos engana. E aí eu tive esse ensinamento do Senhor e eu aprendi. Então, cuidado, não se ache que nem Pedro. Se todos negarem, ainda que todos neguem, eu nunca te negarei. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro negou. Ele foi autossuficiente. E a autossuficiência é algo que fez com que a proposta de autossuficiência serão semelhantes ao Senhor, que era o que o inimigo queria ser, era o que Satanás queria, serem semelhante ao Altíssimo. A proposta que o diabo fez para Eva foi a mesma coisa que ele queria. Então, toda vez que alguém se mostra autossuficiente, ele está se identificando com o diabo. Todas as vezes que alguém se mostra humilde, ele está se identificando com Deus. Como assim, pastor? A marca de Jesus foi a obediência e a humildade. Então, quando você se mostra exaltado, autossuficiente, você parece com o diabo. Eu pareço com o diabo. Eu me identifico com o diabo. Porque o filho se identifica com o pai. Então, as características apontam para o pai. Então, nesse caso, essa característica é uma característica do diabo. A autossuficiência, a soberba, a altivez. Mas quando você se mostra humilde, você se parece com Cristo e isso agrada a Deus. Quando eu me mostro humilde, quando eu me humilho diante da presença, veja que a Bíblia não diz que aquele que te humilhar, a Bíblia diz que aquele que se humilhar é uma auto-humilhação. Aí Deus o exalta. Então, ser humilhado por alguém não te garante exaltação. O que garante exaltação é quando você é humilhado e você se humilha. Mas quando alguém te humilha e você se exalta, não tem exaltação para você. De Deus, não. Tem exaltação sua. E a exaltação sua passa, a exaltação minha passa. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível. Ele sabia que era pecado, ele escondeu o pecado durante muito tempo e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natan. E mesmo assim, Natan ainda teve que contar uma história. Ele não foi diretamente a Davi e disse, você pecou. Ele deixou com que Davi mesmo se condenasse ao dizer que o homem que havia feito o que Natan contou era digno de morte. Aí Davi diz, tu és esse homem. O Senhor te tirou de trás das ovelhas. Te deu todas as mulheres no sentido assim, você poderia se casar com quem você quisesse. Ele não está defendendo poligamia, mas poderia casar com quem quisesse. E você simplesmente pegou a mulher de um homem que já era casado. Você pegou uma mulher já casada, desculpe. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Lembra? Pecados do espírito como soberba e orgulho são os que mais se escondem. Aí você talvez pergunte, que história é essa de pecado do espírito? Então vamos lá. Pecados do corpo envolvem ações físicas contrárias à vontade de Deus como imoralidade e vício. A Bíblia diz que aquele que peca contra o seu próprio corpo, e lembre-se que o Espírito Santo mora dentro do corpo, então pecado contra o corpo é prostituição. E lembre-se que prostituição não é vender o corpo por dinheiro. Prostituição é, na Bíblia, é todo ato sexual fora do casamento. Qualquer ato sexual fora do casamento é prostituição, é porneia, tá bom? Só para você poder entender, nesse caso. Então isso é pecados, certo, do corpo, mas que afeta a alma e o espírito também, tá? Pecados da alma relaciona-se a emoções e desejos desordenados como inveja e ira, mágoa, ressentimento. Isso é pecado que ele começa na parte emocional, então é pecado da alma. É claro que o pecado da imoralidade ele vai começar também nas emoções, mas ele é consumado no corpo. E você não vai consumar a inveja necessariamente ou a ira sempre no corpo. De repente você só sente, mas você não consuma no corpo. Você não vai lá e bate em alguém. E por fim, já os pecados do espírito são mais sutis, ligados à arrogância, incredulidade e orgulho. Satanás se sentiu que poderia ser semelhante. Os anjos são espírito. Tanto é que a Bíblia diz em Hebreus que são espíritos ministradores. E Satanás teve esse sentimento de arrogância, de incredulidade,
certo? Algo de se achar o melhor. Atitudes interiores que ferem a comunhão. É claro que está interligado às emoções também, nesse caso do ser humano, e vai atingir o corpo. Mas só para você entender essa diferença, claro, uma diferença mas está interligado de pecados do corpo, da alma e do espírito. Que o homem é um ser só, então afeta ele todo, tá? Atitudes interiores que ferem a comunhão com Deus e corrompem a essência espiritual do ser humano. Vamos refletir sobre este tópico? Sua consciência está sendo formada pela cultura do seu redor ou pela palavra de Deus? Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar-se com o mundo? É tomar forma, é se amoldar. A água em estado líquido, em estado sólido, não. Mas em estado líquido, ela consegue se amoldar ao formato. Então, se você colocar água num copo que tem um formato, ela se amolda àquele formato. Se você colocar dentro de uma panela, ela se amolda ao formato da panela. Se você colocar sobre outro recipiente, ela se amolda ao recipiente. É isso que Deus está dizendo através do apóstolo Paulo para nós. Não se amolde ao formato do mundo. Então, o mundo tem suas características, o seu comportamento. Mas o cristão, o comportamento dele está embasado e fundamentado nas Escrituras. Mas se eu não me proponho a estudar as Escrituras, eu vou me comportar da forma errada. Mas também não sou inocente. Porque eu tenho a lei de Deus para estudar e não quero estudar. Então eu passo a ser culpado. E entenda uma coisa, Deus vai nos julgar de acordo com a luz que nós temos. Aí alguém vai dizer, não, mas eu não tenho essa luz, esse conhecimento, esse entendimento, porque eu não estudava. Mas não estudou por causa de quê, Luna? Por causa da negligência. Então, Deus não vai me inocentar, porque eu tinha tudo para estudar, para conhecer. Tem até questões assim, tem gente que nem quer conhecer para que ele não se sinta culpado de conhecer. Isso é triste. Vamos para a conclusão, para encerrar. Devemos manter nossa consciência sempre pura, isso é através da palavra, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Irmãos, enquanto não entendermos que precisamos ler a palavra com a intenção de praticar e orar, porque quando você ora, você estudou a palavra, você vai lembrar e você vai falar assim, Senhor, eu estava lendo a tua palavra e reconheço, eu digo que eu amo fulano, mas eu não amo, porque eu tenho atitudes egoístas, eu tenho atitudes assim, que vai contra a essência do amor que está lá em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. Então, você começa a orar e pedir a Deus, Deus me transforma. Produz em mim o teu fruto, produz em mim amor, produz em mim paz. Presta atenção, ó. Amor é a virtude principal do fruto. Se você tem amor, você vai pedindo, vai vindo as outras. E amor, Deus é amor em essência. E Deus quer que... Irmãos, para pensar aqui. Como é que uma pessoa que não vê Deus, como eu e você, mas cremos pela fé, mesmo um cristão ainda que esteja em desenvolvimento, como é que ele vai sentir o amor de Deus? Através do amor que você vai dar a ele ou a ela. O amor. Tratá-la com amor. Então ela pode ser tocada por esse amor quando ela vê esse amor através de você. Deus quer, através de você e de mim, mostrar o seu amor. Mas aí eu não quero amar. Eu me recuso a amar. Eu coloco condições para amar. Só que a Bíblia é bem clara. Amai a Deus sobre todas as coisas. E aí tem o amai o próximo como a si mesmo, mas Jesus aumentou isso. Então aqui não é mais amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz, amai o próximo como eu vos amei. Está lá em João capítulo de número 13. Um novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei. Acabou. E o amor de Jesus, ele é sacrificial. Sacrificial. Eu gosto de colocar para não ficar dizendo que é as minhas palavras. João 13:34. Um novo mandamento vos dou. Jesus acrescentou. Um novo mandamento vos dou. Antes era amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Só que Jesus sobe. Porque tem pessoas que vão dizer assim, eu não tenho que amar o próximo, eu não amo nem mesmo a mim, eu não ligo para mim. Não, então Jesus vai além. Ó, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós.
que também vós uns aos outros vos ameis. Amor sacrificial. E ele vai, no versículo de número 35, dizer o seguinte: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que coisa triste nós estamos vivenciando. Irmãos na igreja competindo um contra o outro, rivalizando contra o outro, não ligam um para o outro, não senta perto um do outro. Só esses dois textos aí. E a Bíblia diz, João, o mesmo João escreve na sua carta, que aquele que não ama o seu irmão não conhece a Deus. Irmãos, sabe o que ele está falando? Que a pessoa que está na igreja, que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, não tem nada de Deus. Não tem parte com Deus. A gente vai brincar com isso? A gente vai dobrar o joelho e falar: Senhor, eu não estou conseguindo amar, mas eu estou tomando a decisão de amar a partir de agora. Só me ajuda a cumprir essa decisão. É por isso que tem que juntar leitura com prática e oração. E aí, com certeza, Deus vai quebrantando o nosso coração. Certo? Se ela nos acusar, não nos esqueçamos, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Por quê? Porque você não pode viver com a culpa, que a culpa não serve para nada, a não ser para apontar que você errou. Se você viver com a culpa, você vai estar destruído. Por isso você tem que se sentir perdoado. Por que tem pessoas aí com sérios problemas? Porque elas erraram em algum momento e elas não se perdoam. E aí eu tenho, volto a dizer aqui, eu coloco aqui mais um pedacinho, mais uma vez. E-book em PDF. O perdão entre casais. Descubra o poder transformador do perdão nos relacionamentos. Esse é um produto digital, não é um livreto impresso. Você acha que o perdão é uma opção? Descubra neste incrível e-book por que perdoar não é apenas uma escolha, mas um mandamento de Deus e, ao mesmo tempo, essencial para a saúde dos relacionamentos. Ele é altamente recomendado para casais e para todos aqueles que desejam aprender sobre o ato de perdoar. Com uma linguagem clara e cativante, o pastor Mário Luna aborda diversos pontos essenciais para a construção de relacionamentos saudáveis. Mas atenção, essa oportunidade é única. Adquira agora mesmo seu exemplar clicando no link na descrição. Aí você pega um e-book desse e você vai ter esse entendimento. E o valor que é um valor simbólico, irmãos. É um valor simbólico. É um valor que, dependendo do lugar que você for comprar um refrigerante gelado, é quase o valor de uma garrafa de 2 litros de um refrigerante gelado. E o conteúdo é um conteúdo assim que você vai falar assim: meu Deus, eu não sabia disso. Então, é importante, certo? Vamos entender isso, porque esse e-book trata da questão de se aprender a se perdoar a si mesmo. Deus já te perdoa, mas se você não se perdoar, você vai viver numa prisão emocional terrível. Cheguemos sempre a Ele com inteireza e certeza de fé. Essa certeza de fé é o seguinte: ah, mas eu orei e não senti nada. Não importa se você sentiu ou não sentiu. O que importa é você saber que Deus ouviu. Só isso. É isso que Deus espera de mim e de você. Deus não está esperando que você só acredite se sentir um calafrio, se sentir uma coisa diferente. Não! Deus quer que você confie. Eu estou ouvindo. Então ore. Eu estou com você. Eu estou cuidando de você. Ainda que você não perceba Deus. Você não está conseguindo ter uma percepção. Olha o que o texto diz no Salmo 23:4. Ainda que eu andasse... O salmista confiando no cuidado de Deus. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consola. Olha o que diz o Salmo 46. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e habitar aqui é ter comunhão, é morar, é habitar, tá? É morada permanente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas olha a parte do salmista: direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Tem a parte humana. Deus cuida, Deus protege, Deus livra, mas nós temos que confiar. E se você não está conseguindo confiar, comece a orar pedindo a Deus: Deus, me ajuda a confiar no Senhor. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição. Lição de número 7, 16 de novembro de 2025, os pensamentos, a arena da batalha na vida cristã. É interessante porque vai tratar também
vai falar de pensamento, então não tem como falar de pensamento sem falar de Filipenses 4:8. E aí eu mostrei para vocês aí sobre a questão do como vencer a ansiedade. Eu trato disso nesse vídeo, mas eu tenho um outro vídeo aqui no canal que se você botar ansiedade e botar Pastor Mário Luna, eu vou tratar do versículo 8 de Filipenses 4 somente sobre isso, tá? E aí sim é uma mensagem que eu falo e eu apareço, certo? Então é interessante falar isso para você. Quero agradecer você que ficou até agora comigo aqui. Eu quero orar, agradecer a Deus por mais uma aula. Eu sei que a aula detalhada ela é um pouco mais longa, mas é uma aula para você ter conhecimento. Ah, mas eu não consigo usar... Não, não é para você usar tudo, mas é para você ter uma base mais sólida. Para você poder chegar na sala de aula e poder saber que você se preparou para a glória de Deus para poder ministrar uma aula. E se tiver alguma coisa que você não saiba, você fala para o aluno, olha, eu vou precisar pesquisar, eu vou precisar pedir a você um tempo, não precisa nem falar que vai pesquisar, eu vou pedir um tempo, na próxima aula eu falo com você sobre isso. Hoje eu não tenho aqui uma resposta, mas eu falo. Aí você pesquisa e fala, porque o professor também não é obrigado a saber de tudo, tá bom? Então, lembrando a você aí, versão direta ao ponto, lembrando o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, o link tá na descrição, material de apoio da EBD comentado online, link na descrição. O meu canal no Telegram também, o link tá na descrição. Tem um conteúdo bom que é colocado lá, que não vem pra cá pro YouTube, porque é com texto, eu coloco o resumo lá da leitura. Cada capítulo eu coloco o resumo, é um resumo muito completo. É muito completo. Então só você estando lá pra você poder ver. Então aproveite, tá bom? Agora no final do ano, no dia 31 de dezembro de 2025, eu encerro a leitura. Fizemos a leitura da Bíblia inteira em 2 anos, nesse caso. Então, tem o resumo de todos os livros da Bíblia. É claro que nem todos os resumos estão tão detalhados, mas nesse ano eu tive fazendo um resumo mais detalhado. Então, livros como Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tá? O resumo tá muito mais detalhado. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Olha, vale a pena você ir lá e pesquisar lá no canal lá, tá? Vai lá na pesquisa lá, bota Gênesis 1, Gênesis 3, Gênesis 5. Você vai chegar perto, vai dar para você poder saber, porque rolando a tela são 2 anos, né? Então é muito conteúdo que vai estar lá, tá bom? Nesse momento eu quero orar e agradecer ao Senhor por mais essa ministração para a glória de Deus. Você que é professor, não desista, não pare, não desanima. Ah, pastor, tô pensando em parar, é meu último trimestre, encerramento. Não para, não. Deus te chamou para poder servi-lo. Se Deus te chamou na área do ensino, faça com dedicação. Não para, não. Luta vai ter sempre, tá? E outra coisa, se Deus te chamou para essa obra, tá? Se Deus te chamou, se você sente-se vocacionado, mas por causa da luta você pensa em parar, esse sentir vocacionado é uma confirmação que vem da parte de Deus. É Deus quem chama, tá bom? Você vai se sentir uma pessoa extremamente frustrada e nada na sua vida vai se sentir, você vai se sentir ali completo. Por quê? Porque você deixou de fazer aquilo que Deus te criou para fazer. Então, não para, não desanima. Ah, mas tem gente muito mais preparada do que eu. Estuda. Não como competição, mas estuda, se prepare e faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Não fique se comparando no sentido de se cobrar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Porque senão você vai ter problema. Imagina eu me comparando aqui com canais aqui muito maiores, a Rede Brasil de Pernambuco. Aí comparar as visualizações aqui do canal com as visualizações da Rede Brasil, irmão, ou de outros canais aqui, Pastor Ciro Zibord, Pastora Manuela Barros, tô falando o nome de canais. Tem outros que eu poderia falar, Academia dos Pregadores. Tudo é canal que dá aula de escola bíblica dominical. Eu não vou ficar me comparando, não dá para ficar me comparando. É importante apenas fazer o que Deus colocou para mim fazer, certo? Então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma aula. Deus, falamos sobre a consciência, o tribunal interno nosso. Que nós possamos ter uma consciência, Senhor, guiada pela Tua palavra. Que não venhamos ser, Senhor querido, guiados, Senhor querido, pelo que achamos ou pensamos. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada professor a ministrar uma aula de excelência para a glória do Teu nome, sem se comparar, sem se cobrar no sentido de achar que não chegou à perfeição. Que o Senhor venha usar cada um deles, Senhor, para a glória do Teu nome. Seja com uma classe maior ou uma classe menor, não importa, Senhor. O que importa é fazermos com dedicação, com amor, com todo o nosso coração.
É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu espero que você possa ter compreendido, que você saia dessa aula entendendo os objetivos, os alunos saiam da aula entendendo os objetivos, e que você lembre que todos serão julgados, aqueles que não estão em Cristo, pela lei da consciência, de ter conhecimento que existe um Deus através da criação e ter rejeitado reconhecer esse Deus. A revelação natural não serve para salvar, mas serve para condenar, porque eles não reconheceram Deus. Se você ainda tem dúvida, leia Romanos capítulo 1, versículo 18 a 27. Preste bem atenção, porque nessa parte de Romanos, Paulo está falando para os gentios. Mais à frente, Paulo está falando para os judeus. Então leia e leia em versões diferentes. Baixe um aplicativo de Bíblia no seu celular, porque tem versões diferentes e com certeza você vai chegar à conclusão que as pessoas serão condenadas porque desconheceram e se negaram a reconhecer um Criador. Apesar que a revelação natural não pode salvar, ninguém vai ser salvo pela revelação natural, mas ela seria um caminho para que essa pessoa viesse a ter um encontro com Cristo futuramente. Mas se ela já rejeita de cara a reconhecer um Criador, mesmo que a palavra chegue ao seu coração, e tem muitas vezes que chega, ela não reconhece e ela não recebe salvação. Que nós, como igreja, possamos pregar o Evangelho, porque as pessoas precisam da palavra revelada, da revelação de Deus, que é o Evangelho, que é a Bíblia Sagrada, que é a revelação especial para receber salvação, porque não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus. E você tem esse caminho para poder apontar para essa pessoa, eu também tenho. Então que possamos cumprir o nosso propósito. Afinal de contas, a maior parte de nós somos batizados com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo nada mais é do que um revestimento de poder para evangelizar. Estamos evangelizando? É hora de pensar. Não é hora só de pensar o seguinte: vai ser condenado porque ele não quis atentar para a criação. Não, 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 não. Leve a palavra de salvação. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, quem não ficou até o final não recebeu essa parte, tá bom? Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor. E antes de eu dizer amém, mamãe linda, mamãe Marina, te amo, tá? Eu digo amém!